Opa, e aí, legal? Beleza? Então, no vídeo aí de hoje eu queria comentar, né? Falar um pouco sobre esse livro aqui, livro que eu terminei de ler, né? O livro O Grande Conflito, né? Um livro de uma teóloga aí chamada Ellen White, aquela teóloga da Igreja Adventista, né? E ela conta aqui enfim, tem umas visões aqui muito interessantes, né? E eu queria compartilhar aqui alguns trechos do livro, tá? Pedacinho só, coisa pouca. Que ela fala muito sobre a questão da escatologia, né? De como será o tempo do fim, como que a igreja vai se portar, né? Como que as pessoas vão se portar nos últimos tempos aí, beleza? Então aqui, tem aqui na página 220 do livro, no subtítulo aqui, Rejeição da Verdade. E aí ela fala o seguinte: quanto menos as doutrinas apresentadas exigem espiritualidade, renúncia e humildade, mais facilmente elas são recebidas pelas pessoas. Ó, Satanás está pronto para oferecer o que as pessoas querem e entrega seu engano de bandeja no lugar da verdade. Vou ler novamente para você se ligar. Ó. Quanto menos as doutrinas apresentadas exigem espiritualidade, renúncia e humildade, mais facilmente elas são recebidas pelas pessoas. Satanás está pronto para oferecer o que as pessoas querem entregar. Querem para oferecer o que as pessoas querem. E entrega seu engano de bandeja no lugar da verdade. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que, lembrando que é esse livro aqui, tá? O Grande Conflito, certo? Muito bom, hein? Recomendo bastante que você leia aí. Você que quer entender aí como será o fim dos tempos, né? Porque ele dialoga muito aqui com o Apocalipse, certo? Ajuda você a entender melhor o Apocalipse, tá? Você que se interessa aí por isso. Bom, então o que ela quis dizer? Que no final dos tempos haverá a grande rejeição da verdade, né? O que diz lá na Bíblia, né? Que surgirão falsas doutrinas, falsos profetas. E é o que mais a gente vê por aí, né? O que mais se vê aí hoje em dia são falsas doutrinas, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o evangelho, né? Os profetas aí falando besteira, um monte de profeta falando de profecias, né? Falando que são profetas, que Deus usa, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas se você for ler a Bíblia lá, você vai ver que não faz nenhum sentido, tá? Porque os profetas, eles apareciam de tempos em tempos, tá? Era um ou outro profeta que acontecia, que aparecia, né? E você vê aí, tem igrejas aí que tem 3, 4 profetas, né? E eles dão profecias assim, várias profecias na mesma noite, e as pessoas acreditam, achando que aquilo ali é de Deus. Mas se você for se aprofundar na Bíblia, você vai ver que não faz sentido, né? Deus ele levantava um profeta ou outro assim para passar recados, para exortar, né, para alertar a igreja, né? E era de tempos em tempos, né? Não era 20 profetas na mesma igreja dando profetada lá, falando um monte de coisa em nome de Deus, né? Então, se atente a isso. Então, outro detalhe aqui que ela fala é sobre que o diabo, né, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele ele usa isso aí para distrair as pessoas, né? Então, ele cria essas falsas doutrinas, porque assim, cara, o diabo não quer a igreja fechada. Né? Ele quer que a igreja continue aberta, né? Só que no comando dele, certo? Ele implantando ali o que vai ser pregado, o que vai ser dito, né? Então, o que mais tem aí nessas essas falsas doutrinas aí são guiadas pelo inimigo da verdade, pelo diabo, né? O diabo e seus agentes, né? Eles que estão ali manipulando e inspirando
essas pessoas, né? Então, essas falsas doutrinas aí, você vai ver elas sendo citadas no Apocalipse. Então, essas igrejas aí que você vê um monte de coisa aí, menos o evangelho sendo pregado, né? Você vai ver que isso aí é profecia. São questões que estão colocadas na Bíblia, no tempo do fim, né? Então, eu recomendo que você leia lá Apocalipse, né? O livro de Apocalipse e o livro de Daniel, que são os livros assim da Bíblia que mais falam sobre essa questão aí do tempo do fim, né? Da apostasia e tudo mais, beleza? Então, é assim, o diabo não quer a igreja fechada. Então, o diabo está se levantando e tal. Cara, o diabo se levanta quando e persegue, né, os cristãos verdadeiros, certo? Os cristãos verdadeiros, aquelas igrejas que são igrejas ainda remanescentes, fiéis, que a Bíblia fala sobre os remanescentes fiéis. Quem são os remanescentes fiéis? As pessoas que não se deixam levar por falsas doutrinas, que conhecem a Bíblia. Eles podem não ter lá tanta intimidade com Deus, né? Mas eles conhecem a Bíblia. Eles sabem o que a Bíblia fala. Então, quando surge assim uma doutrina assim muito diferente, ou quando surge uma doutrina que não tem muito a ver com a Bíblia, né? Essas pessoas sabem discernir. Pô, mas isso não está de acordo com a Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, tem alguma coisa errada, né? Então é aí que você... Vá à Bíblia, cara. Fica acreditando aí no que os outros estão falando, o que as pessoas falam, o que o pastor fala, o que a irmã da oração fala. Cara, vá à Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus falando com você, certo? Então você quer tirar suas dúvidas, vá à Bíblia, beleza? Claro, eu não estou falando para você desdenhar das pessoas, não. Às vezes tem, assim como tem os falsos crentes, né, que são a maioria, você tem crentes sinceros, né? Não é também todo pastor que é mal intencionado, né? Não, tem pastor que está ali, está buscando mesmo a salvação, está querendo que você seja salvo também, né? Que é um pastor bíblico, prega a Bíblia e tal. Mas essas igrejas aí, principalmente igrejas famosas, igrejas de mercado, que parecem mais empresas do que igrejas, se você for à Bíblia, você vai ver que não faz muito sentido o que eles falam, tá? Eles pregam meias verdades. Pegam ali uma partezinha ali da palavra, né? A parte que convém a eles, né? E aí eles criam ali uma teoria em cima daquilo, falando que é a verdade, que Deus quer aquilo de você, que Deus quer o seu dinheiro, que Deus quer que você sacrifique, que Deus quer o dízimo, o pix e tal, né? Mas engraçado, o pessoal fala que você tem que dar o dízimo, o dízimo, porque é oferta e tal. Engraçado que essas falas, né, essas doutrinas, estão no Antigo Testamento, né? Assim como guardar o sábado está no Antigo Testamento também, né? Então, como eles falam que não deve guardar o sábado, então, se eu não devo guardar o sábado, eu também não devo mais dar dízimo, né? Ué, para ser coerente, né? Porque está no Antigo Testamento. Então, se... isso aí passou, isso era da lei. Era lei do passado, isso é do Antigo Testamento, esse negócio de guardar sábado. Tudo bem, você quer guardar, você entende que não é necessário. Legal, velho. Agora, o dízimo também está no Antigo Testamento. Você não vê Jesus falando de dízimo. E aí? Então, se não vale mais, não preciso mais guardar sábado, então, tecnicamente, eu também não preciso mais dar dízimo, né? Mas, sei lá, esse tipo de, de argumento que está na Bíblia, você não vê pregadores aí falando. Estranho, né? Bom, então esse livro aqui é um livro assim muito importante que você leia, né? Se você é cristão, é claro, né? Leia esse livro, cara. Leia esse livro que ele vai te dar uma boa visão aí sobre o tempo do fim, certo? E ele vai também te dar um clareamento, né? Vai esclarecer bastante as coisas que você vê no dia a dia, né? Falsos crentes, falsas doutrinas, pessoas que usam o evangelho para dizer que são boazinhas, mas na verdade não são. Pessoas que fizeram
coisas erradas ou ainda fazem as coisas erradas e querem se esconder atrás da aparência de cristão, de evangélico e tal. Ah, e outro detalhe que eu queria falar, tá, cara? É que, velho, aqui eu posso parecer até um pouco polêmico, né? Eu sou, assim, um pouco direto nas coisas que eu falo. E, velho, cara, se você quer pregar o evangelho, legal, você deve falar aí na sua rede social, né? Mas, cara, na sua rede social, enfim, onde você quiser falar, mas, velho, esses lugares aí, por exemplo, amigos seus, colegas seus de trabalho, enfim, de, de curso, de faculdade, enfim, seus colegas aí que você tem e tal. Cara, você vive num país que foi fundado com a base cristã. Ah, mas a igreja católica, mas não interessa, cristã, certo? Então tem igreja aí para todo lado, igreja católica, igreja evangélica. Você vira a esquina, tem uma igreja, tá? Então, cara, se a pessoa quiser mesmo seguir a Cristo, se ela quiser saber sobre Jesus Cristo, o que não falta é fonte, o que não falta é referência, tá? Então, as pessoas não seguem a Jesus, não buscam o Evangelho, porque elas não querem. Elas não estão no Afeganistão, no Paquistão, nesses lugares que são proibidos você ser cristão, você carregar uma Bíblia, você pregar, enfim, nesses lugares sim, é escasso. Esses lugares sim, as pessoas têm que tentar evangelizar esses lugares. Por quê? Porque lá não tem. A China, boa parte da China, né? Lá não tem evangelho. E você ser um cristão lá é meio perigoso, certo? Agora aqui, em países ocidentais, as pessoas não seguem a Cristo porque elas não querem. Entendeu? O que mais tem aí é igreja, é cruz. Cruz para um lado, cruz para o outro. Você entra ali no hospital, dependendo do hospital, tem lá uma cruz. Você vai num fórum, tem uma cruz. Você, enfim, você vê lá o carro lá da Cruz Vermelha, tem uma cruz. Né? Então, o que não falta é referência ao cristianismo. Certo? Então, a pessoa não procura saber sobre Jesus, as pessoas não procuram saber sobre Jesus e tal, porque elas não querem. Então, meu, não fica se desgastando aí, tentando evangelizar. Quem não quer ser evangelizado? Cara, se a pessoa quer ir para o inferno, deixa ela ir. É escolha, né? Jesus, né? Deus não obriga ninguém a nada. A pessoa não quer ir, ela não quer. Ela escolheu isso aí, ela escolheu não querer saber da verdade, não querer saber de Bíblia, de Cristo. Então, você vai fazer o quê? Ué, é a escolha da pessoa, né? Então é porque a pessoa não quer, certo? Então não fique se desgastando com isso, cara. Vamos tentar evangelizar quem não quer ser evangelizado, certo? Deus não quer, ou como diria lá na Bahia, né? Deus não vai levar ninguém para o céu na tora, na força, certo? Ele não vai arrastar você para o céu na tora. Você vai se você quiser, né? Se você reconhecê-lo e servi-lo ali integramente, né? Você ser íntegro, você ser um cristão mesmo. Né? Eu tô falando cristão aí, esses cristãos da porta larga, não, tá? Cristão mesmo, tá bom? Bom, então é isso aí, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a recomendação, tá? Espero que você leia o livro, beleza? Livro aí da Ellen White, beleza? Então, livro muito bom. Acho que umas 2 semanas aí, não, 2 semanas não, mas dependendo do seu tempo, né? Acho que um mês aí, 2 meses, você lê esse livro aí de boa, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês reflitam, né? Procurem o livro para você ler. E se você não achar o livro, leia o Apocalipse e o livro de Daniel, combinado, né? Você lê lá o livro de Daniel, depois você lê o Apocalipse. Você lê o Apocalipse, depois você lê o livro de Daniel. Aí você vai, aí você vai começar a entender um monte de coisa assim que tá acontecendo, que já aconteceu, certo? E que está acontecendo, pô, mó legal, cara. Aí você vai, putz, que da hora estudar a Bíblia. Beleza? Então é isso aí, mano. Espero que vocês gostem aí. E é isso aí. Deus abençoe.